iniciamos aqui a nova disciplina didático geral e a gente vai falar um pouquinho sobre a história, os principais fases do desenvolvimento da ideia educacional dentro do cenário educacional. A concepção de história. Dentro dessa concepção de história, a gente vai destacar a concepção positivista, marxista e a concepção de análise. Começando aí pela concepção positivista, o pensamento de Auguste denominando de positivismo, surge no século XIX, com a prestação de ser uma síntese definitiva da evolução humana, pautada em elementos oriundos da lógica, das ciências exatas e naturais, na busca do estado positivo e científico. Dentro dessa concepção positivista, a gente destaca as ciências exatas e científicas, que a partir do momento que é comprovado o ato, ou a ação, ou o fenômeno, que pode ser realmente considerado, de fato, oficial. Existe uma exigência de estar exatamente comprovado dentro dessa concepção. A partir daí, a gente passa para outra concepção, que é a concepção marxista, que é Marx, surge no século XIX também, colocando o homem e sua história como decorrência das condições materiais determinadas pela economia política. Os meios de produção e a classe social são fatores que se destacam na estruturação e organização da sociedade, a partir da distribuição de riqueza. No marxismo, a história é determinada pelos meios de produção, que estabelece a base material da sociedade. Dentro dessa concepção marxista, destaca a questão da economia. A partir dos seus status econômicos, são determinados a posição social do homem, como também a posição social do Estado que está inserido na sociedade. Somente a partir da produção econômica é que podemos determinar a economia política do Estado. Dentro dessa concepção aí, eles destacam a questão dos meios de produção como a forma de preparação para a sociedade, para a educação também. Um país rico, ele pode ofertar uma educação melhor e de qualidade para seus membros. Dentro da concepção de análise, a história faz parte da vida do homem e mulheres, que, por sua vez, constrói a existência em sociedade com a ideia e as coisas, que surge no cotidiano de uma espécie de cultura viva e, por outro lado, de ambiente sofisticado, eruditos, como as academias. O século XX, entre a década de 20 e a década de 60, ainda profundamente marcado pelas concepções positivistas e marxistas, assiste um movimento de uma inovação na produção do conhecimento histórico em torno da revista de análise. Dentro dessa concepção de análise, faz com que o homem aprenda a cada dia um novo conhecimento. E essa revista aí foi destaque e deu uma inovação no sistema educacional e na concepção de educação e de didática para todos nós. Dentro dessa concepção aí também, a gente destaca a ideia de que no cotidiano, na cultura, no dia a dia, cada momento surge uma nova aprendizagem. Construímos uma nova ideia, a qual traçamos métodos e ações para conhecermos e aperfeiçoar cada vez mais. Segundo Sirius, as principais características dos análises são passagem da história narrativa à história problema, o caráter científico da história é dado, mesmo em se contratando de ciências em construção, se tratando de ciência em construção, contato e debate com outras ciências sociais, adoção de problemáticas, métodos e técnicas, ampliação dos limites da história, abrange todos os aspectos da vida social, a civilização material, poder e mentalidades coletivas, existência nos aspectos social, coletivo e repetitivos, ampliação da noção de fonte para além da escrita, vestígios arqueológicos, tradição oral e etc. Também na construção de temporalidade múltipla, ao contrário de tempo linear, e a simples historiografia tradicional.
Podemos também destacar o reconhecimento da ligação indissolúvel e necessária entre o passado e o presente, como conhecimento histórico, reafirmando-se as possibilidades sociais do historiador. A história nova, que de certa forma prossegue a linha da inovação dos análises, repousa sua novidade em 3 processos, que destacamos: novos problemas, porém em causa a própria história, novas contribuições, modifica, enriquece e transforma os setores tradicionais da história. E dentro dessa questão, a gente destaca que são conjunto, dentro da escola de análise, da concepção de análise, são um conjunto de várias áreas de conhecimento e ainda da aprendizagem do cotidiano de cada ser, tanto histórico, cultural, social e político. O ser humano consegue se desenvolver a cada instante com um novo conhecimento, com uma nova aprendizagem. Passamos aí à questão da historiografia da educação. Os estudos históricos ou historiografia deveria ser, em geral, resultado da investigação sistemática de um tempo dentro de uma sociedade, de uma civilização ou até de um determinado grupo humano. São os atos humanos que o historiador busca estudar em cada cronologia e em cada espaço com os métodos de investigação, adequados ao problema e ao desenrolar dos fatos na época selecionada. Então, assim, historiografia é o estudo de um determinado caso, acontecimento ou evolução, num determinado espaço, num determinado tempo, e principalmente esse tempo cronológico, de uma determinada sociedade. E o estudo sobre a educação no nosso país, ele é muito debatido e de longas discussões. Porque, assim, a partir do momento que estudamos essa história, essa sociedade, nós temos que delimitar ela a uma determinada sociedade, a uma determinada época ou tempo, uma determinada fonte de pesquisa, porque fica muito amplo e nos perdemos no decorrer desse estudo ou dessa compreensão. As principais fases do desenvolvimento da ideia educacional. Então, a gente destaca aí na Antiguidade Oriental, que é em documento escrito que nos chegaram das mais antigas civilizações orientais. Temos como exemplo de que a educação institucionalizada se iniciou com a especialização das funções sociais, no sentido de profissionalização das atividades. Nessa época aí, era formada a questão da educação voltada para o trabalho em si, certo? Onde ele colocava assim, formar profissionais, a mão de obra para o mercado. Seguindo aí, nós temos na concepção, na Antiguidade Clássica, há sempre uma certa distância entre as ideias e as práticas pedagógicas, no sentido de que as primeiras tendem a indicar o que deveria ser a educação, ao passo que as segundas são propriamente a educação institucionalizada, como ente real, concreto, uma determinada área e em certo momento histórico. Dentro das outras ideias, a gente tem os pedagogos do cristianismo medieval. Porém, entre eles, os conflitos e as contradições que caracterizam o mundo romano na época da decadência dos cesares surgia pouco a pouco como uma esperança, o cristianismo religioso de plebeus e escravos, colocando em evidência que a educação poderia ir mais longe do que só uma forma de profissionalizante ou só para os ricos, mas que poderia chegar ou pelo menos catequizar, como foi no início da colonização, os escravos e os plebeus, que é a classe baixa da sociedade medieval, da Idade Média. Dentro dessa Idade Média, a gente destaca muito a questão das escolas e do ensinamento para a questão de artesanato, certo? E a gente vale lembrar que surge uma luz já aí de ver os escravos e os plebeus como um membro que poderia ter a educação. Na Renascença humanista, desde o século XIII, o objetivo da educação é ensinar as crianças e os jovens o que deverão fazer como os adultos. Trata-se, pois, de uma educação prática, não de cunho técnico, mas, sobretudo, social e ético. O homem ideal e gentil, o homem.
o homem da corte. Quanto aos métodos da educação, recomenda menos os livros do que a participação, a companhia dos outros, a observação das coisas, para se obter essa sabedoria mediana, que usa todos os métodos sem abusar de nenhum. Dentro dessa concepção da educação também, a gente destaca a reforma protestante e as ideias educacionais. Nessa reforma, os mesmos fatores que, de modo geral, impreciso, invocamos para explicar o humanismo. Serve também para explicar a reforma religiosa, mais conhecida sob o nome de protestantismo. Dentro dessa questão aí, é muito voltado a noção educacional para o ensino religioso, para a questão da divindade e das questões divinas sobre o Deus, o ser supremo, e que a partir dele até a educação teria que ser movida. Temos também a Contra-Reforma Católica. A história tem sido, até nos dias atuais, uma atestante inevitável de que as mudanças e as reformas sociais não se operam sem lutas, sem contra-reações que, até certo ponto, atenuam os efeitos revolucionários ou reformantes, embora não os anulem. No final, as próprias forças agentes de contra-reação ajustem-se às novas situações, adquirindo sentido novo, isto é, transformando-se a si próprio. Dentro do realismo pedagógico, nós destacamos, ainda como consequência do humanismo, que significa, sobretudo, um recurso às possibilidades humanas para a solução dos problemas do homem e uma fuga ou recusa a procurar essa solução no milagre. Isto é, fora da natureza. A indução experimental iria afirmar que se como a grande recurso do homem para, através da compreensão de um entendimento das relações das coisas e da força natural, tende a dirigir a natureza em seu próprio benefício. E, por último, a gente vê a questão do naturalismo pedagógico. Até certo ponto, esta posição era também uma reação ao empirismo sensorial, segundo o qual se impuseram os fatos naturais e de ordem do mundo. A consciência, a inteligência, através do sentido. O homem teria pouca possibilidade de intervir nessa ordem para modificar e adaptar-se, reconstruindo. Era o conformismo humano ao fatalismo empírico, mas o idealismo racionalista, tendo como uma ordem natural e o golpe da razão. Finalizamos por aqui e voltamos na próxima aula.